Olá, você que acompanha a programação da Rede Norte de Comunicação. Eu me chamo Karina Espínola e estamos iniciando mais o Norte Livre. No programa de hoje, vamos falar sobre a despedida do Papa Francisco. O mundo inteiro se mobilizou com tanta fé e com tanta religiosidade. No Papo Sem Censura, vamos conhecer o chefe gastronômico e também confeiteiro, o Wendel Nascimento. E no Mestre Marceneiro tem dica boa. Então, fica com a gente que o Norte Livre já está no ar. Iniciamos hoje o Norte Livre com um assunto muito importante. É a campanha Maio Laranja, que tem por objetivo a conscientização e também a proteção das crianças e adolescentes contra o abuso sexual. E a gente sabe que cada vez mais esse crime vem sendo praticado por pessoas que estão, às vezes, do lado dessas crianças, muitas vezes em seus lares, nas escolas, no trajeto até determinados percursos. Então, a gente sempre tem esse olhar especial. Mas, claro que esse crime é praticado, muitas vezes, de uma maneira muito discreta, mas muito violenta para quem sofre. Vamos conversar com a psicóloga Clara Fernandes, que vai dar dicas para a gente como se proteger e como agir mediante a essa situação. Vamos conferir. Olá, Karina. Boa noite a quem acompanha o programa Norte Livre. Eu me chamo Clara Fernandes, sou psicóloga e vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tema do Maio Laranja, né? O tema de combate aí, a campanha de combate ao abuso infantil. Bom, existe algum sinal ou sintoma que a criança demonstre quando está sofrendo situação de abuso? Existe. A gente precisa ficar atento quando a criança começa a demonstrar tristeza, raiva, ansiedade ou irritabilidade inexplicável, que a gente não entende muito bem. Outras questões são queixas físicas sem causa aparente, alteração muito grande, né? Os excessos ali no sono ou dormindo demais ou com insônia, dificuldade para comer ou comendo muito, comportamento sexualizado. A criança começa a se isolar, a não querer mais ficar sozinha com pessoas que antes ela ficava. Esses são alguns dos sinais que podem indicar a situação de abuso. Como é que pais, educadores e responsáveis podem criar um ambiente de confiança onde a criança se sinta confortável para falar quando algo está errado? Bom, para que uma criança confie em você, é importante escutar o que ela tem a dizer com interesse em situações do dia a dia, né? Então, quantas vezes a criança não chega para conversar com a gente e a gente tá aqui, tô lhe ouvindo, no celular, e a gente não tá prestando atenção. E as crianças, mesmo as muito pequenas, com 2, 3 anos de idade, elas percebem os sinais de desinteresse, né? Ou porque a gente tá muito corrido pelo trabalho, pelas questões do dia a dia, né? Então, não espere que uma criança confie em você ou no adulto para contar sobre assuntos difíceis quando, no momento em que ela vai falar os assuntos do cotidiano e assuntos leves, você não presta atenção, né? Ou você até escuta, mas está sempre ali crítico, né? Sempre criticando, sempre falando algo negativo. Essa criança também não vai confiar em falar. Então, não adianta a gente falar para a criança, confie em mim, né? Dizer que ela confie, se essas são as nossas atitudes. Essa criança não vai se aproximar. Outra questão importante da gente falar aqui é sobre como é que a gente pode abordar o tema do abuso sexual na infância sem que isso cause medo ou constrangimento. Bom, esse assunto ele precisa ser tratado de forma clara, direta e objetiva e de acordo com a idade da criança. Muitas vezes a gente não tem noção até qual o nível de compreensão da criança, né? Então, por exemplo, quando ela fizer alguma pergunta, seja ela sobre abuso especificamente, pergunta de cunho sexual ou sobre sexualidade, sobre por onde vêm os bebês, como é que os bebês nascem, como é que eles são fabricados, enfim. A gente pode devolver a pergunta primeiro à criança para entender o nível de compreensão dela. Então, por exemplo, a criança fala, mãe, o que é abuso? E aí você pergunta, o que é que você acha que é abuso? O que é para você abuso? A criança pode falar, é porque hoje uma colega disse que eu estava um abuso.
ou seja, um contexto totalmente diferente, né? E naquele momento não tem a necessidade de estar explicando um assunto que não era o que ela estava querendo tratar ali. Então a gente precisa ter esse tipo de comunicação. E quando for falar, dizer para a criança de forma muito clara que ninguém tem direito de tocar nas suas partes íntimas, de modo que ela se sinta desconfortável, né? Não usar a palavra difícil. Então, falei aqui parte íntima, né? Mas ir explicando o que são as partes íntimas. Quando falar, por exemplo, cuidado, reaja. Reaja como, né? A gente precisa ensinar as nossas crianças a falarem não. Então, e é não de um modo geral, porque é muito difícil que uma criança que não aprendeu a dizer não para um apelido que colocaram nela e ela ficou calada, uma criança que não aprendeu a impor limites nas relações, em brincadeira que ela não gosta, né, que está sempre agradando os outros, sempre se submetendo à vontade dos outros para não desagradar as pessoas. Dificilmente em situações difíceis, como uma situação de abuso, uma situação de agressão, a criança ela vai conseguir se defender, né? Então a gente precisa ensinar para essa criança de um modo geral na vida dela, né? E explicar como ela reagir, como ela deve ter cuidado, certo? Outra questão importante é que a gente não deve, quando a criança fizer uma pergunta, responder as perguntas da criança sem falar que coisa feia, você está perguntando isso, você não devia estar falando sobre esse tipo de assunto, né? Para que elas não se sintam reprimidas. Em relação a quais são os impactos do abuso na infância, né, e os impactos psicológicos e como é que o acompanhamento psicológico pode estar ajudando essa criança. Bom, o abuso na infância, ele pode causar trauma, ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade nos relacionamentos. E como é que o acompanhamento psicológico auxilia? Ele auxilia na superação desse problema. Então, a gente vai trabalhar ali com uma criança o resgate da autoestima, né, a manifestação, fazer com que ela consiga se expressar, com que ela consiga expressar as suas emoções num ambiente acolhedor, num ambiente seguro, né, fazer com que essa criança possa voltar a confiar nas pessoas, né, que ela possa processar esse trauma. Então, é dessa forma que o acompanhamento auxilia. E aí, como é que a gente faz esse trabalho? Porque muitas crianças, elas não sabem falar, não sabem falar sobre o que aconteceu, né? Não sabem dizer, não sabem se expressar bem. Como é que a gente trabalha isso? Então, o primeiro ponto é que a criança se sinta acolhida, ela entenda que ela não é culpada por absolutamente nada, né? Ela entenda que os sentimentos dela são válidos, que não cabe a gente ficar falando que você não deveria sentir isso, sentir raiva é feio, sentir tristeza é feio. Não, todas as emoções são válidas, né? Então, o que causa aquela emoção não cabe a ninguém estar julgando. Porque isso não é motivo, aquilo não é motivo, né? É muito mais o que eu vou fazer com a minha emoção do que senti-la. Eu tenho o direito de sentir as emoções que estão aqui, que estão no meu coração, na minha mente, enfim. E aí, nesse ambiente, né, a gente tem esse ambiente acolhedor e a gente utiliza do quê? De histórias, do ambiente lúdico, de desenho. E aí, tudo isso faz com que a criança vá conseguindo se expressar, de modo que a gente não irá, de forma alguma, forçá-la a falar se ela está preparada. Quando ela estiver preparada, ela vai trazer esse assunto à tona para que a gente possa estar ali elaborando com ela. Doutora Clara, muito obrigada por essas informações. A sua fala, a sua propriedade nesse assunto faz toda a diferença para ajudar não só as mães, mas os pais, familiares, amigos de crianças que passam por esse crime. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Norte Livre e a gente deixa aquele abraço aí para você. Mas agora em clima de festa, a Rede Globo de Comunicação completou 60 anos. E a gente sabe que a festa foi linda, né? Mais de quase 1 hora de programação especial, relembrando toda a história da emissora. Mas nem tudo é para sempre, porque a apresentadora Ana Maria Braga anunciou oficialmente que está pensando em se aposentar. A gente sabe o quanto que ela
sempre brigou, né, quando a imprensa, os veículos de comunicação fala que ela está para se aposentar. Já foi motivos até de processos e a gente sabe que a loira não gosta, mas agora ela mesma falou, né, que está com esse plano de carreira, que já se deu muito à comunicação, mas que não vai ficar na geladeira. Ou seja, programas especiais, como a gente já está vendo que vai acontecer com a loira, está por vir, mas ao mesmo tempo aí tem a incógnita, né? Quem vai assumir o posto de uma das maiores comunicadoras do Brasil, que é Ana Maria Braga. Então a gente fica aqui no Norte Livre desejando tudo de melhor para essa loura, que é tão inspiradora, eu particularmente sou fã dela, e sempre desejo o melhor para Ana Maria, né? Seja na vida amorosa, profissional, enfim, ela merece o mundo e merece ser feliz. Então a gente fica aqui do outro lado acompanhando as próximas cenas, né, da carreira profissional dessa grande comunicadora, que é Ana Maria Braga. E falando em festa, foi lançada a programação do São João de Campina Grande e também de outras capitais e cidades do Nordeste. A novidade é que terão mais 3 dias de festa, né? E a grade desse ano é mais eclética do que a do ano passado. Então, se ano passado já teve muito moído, muitos burburinhos, por conta da variação, né, da diversidade musical, esse ano também promete, porque vai ter desde o som do eletro, né, daquela música mais batida, mais disco, a também o pagodezinho, uma coisinha mais assim sertaneja, mas nunca deixando de lado o barulho da sanfona, né, e aquela musiquinha, aquele Flávio José, aquelas músicas, né, Elba Ramalho, que sempre tocam o nosso coração e principalmente que fazem parte, né, iniciaram a tradição junina por todo o Nordeste e também no Brasil. Aí a gente acompanha aqui, né, as próximas divulgações das atrações, mas tem Luan Santana, vai ter Elba Ramalho, vai ter Xande Avião, vai ter Natanzinho, enfim. A gente sabe que a programação de Campina Grande é uma das melhores do Brasil e esse ano, com certeza, não irá desapontar. A gente fica aqui no Norte Livre, ó, ansiosos para saber quais serão as atrações do São João de 2025, de um dos maiores São Joões do mundo, que é Campina Grande. A gente iniciou o programa falando de saúde mental, mas a gente sabe que, às vezes, o acesso para um psicólogo, a um psiquiatra, é difícil. Mas a Rede Única de Saúde Nacional, que se chama o SUS, tem planos e tem maneiras de chegar a ter esse acesso à saúde mental e também à questão de saúde física. E, recentemente, a apresentadora Cariúcha, que também é digital influencer, ela fez uma campanha junto com o SUS e foi polêmica em cima de polêmica. Vamos conferir. Ai, porque o SUS é muito ruim. Ai, eu nem uso o SUS. Ai, porque o SUS não presta. Ai, só fala bem do SUS quem não usa. Ai, todo mundo usa SUS. Até quem fala mal usa o SUS e nem sabe. Bebeu água tratada hoje, bebê? Usou o SUS. Quem é que fiscaliza a qualidade da água? É o SUS, amor! Foi viajar? Precisou de vacina? A vacina é gratuita e aplicada nos postos. Vai lá bater o carimbo, bebê. Comeu no restaurante ou na lanchonete da esquina? É o SUS de novo, bebê. É o SUS que fiscaliza para não ter bactéria no seu PF. Comprou alimento no mercado? Usou o SUS, sim. A vigilância sanitária está de olho na procedência e na validade em tudo. Fez a unha, o cabelo, usou o alicate, tem estufa para esterilizar? É norma do SUS, bebê. Então assim, ó, o SUS tá em todo lugar. Tá na prevenção, na fiscalização, no cuidado com a saúde, mesmo quando você finge que não vê. Gostou? Então valoriza, defenda, compartilhe. O SUS é necessário pra caramba. O SUS é Brasil pra caramba! E para finalizar o nosso primeiro bloco de hoje, infelizmente eu venho aqui evidenciar, né, a morte do Papa Francisco, que mobilizou todo mundo. Várias pessoas se despedindo de várias formas e o próprio Vaticano quebrando protocolos na hora desse momento tão fúnebre para todos que acreditam na fé cristã e que também seguem os passos dos líderes católicos, evangélicos, protestantes. Então a gente deixa aí, aqui do Norte Livre, né, a reflexão
de um reinado, de um papa, de um legado que será imortal. Né? A gente sabe o quanto que ele era devoto, né, da Nossa Senhora Mãe de Deus, o quanto que ele amava esse contato com ela. E eu sempre via que ele ia viajar e quando ele voltava, ele ia agradecer à Santa Mãe. E também, dentro de todo esse mundo do universo, né, da religião, do catolicismo, ele foi percussor em várias atitudes, como aceitar a diversidade, pessoas PCDs, negros. Ele fez história, né? Além de ser da América Latina, ele era argentino, ele conseguiu também mostrar ao mundo uma outra realidade nossa da América Latina dentro da religiosidade. E para a gente entender um pouco mais desse legado, né, que o Papa Francisco deixa na igreja e na fé de muitas pessoas pelo mundo, vamos ouvir agora as palavras do monge Osmar Romero, que é católico, exerce também o cargo, né, dentro da Igreja Católica. Vamos conferir o que ele nos diz. Falar sobre o Papa Francisco é falar de um símbolo, mas também é falar de um homem. E no caso desse Papa específico, é falar de um ser humano profundamente conectado com as dores, as esperanças, as contradições do nosso tempo. Desde que ele foi eleito em 2013, Jorge Mário Bergoglio, o primeiro Papa latino-americano, jesuíta, e com o nome inspirado em São Francisco de Assis, surpreendeu o mundo, não apenas por suas palavras, mas por seus gestos. Ele nos ensinou que a autoridade espiritual se sustenta muito mais na coerência do que no poder, e que ser líder de uma igreja significa, antes de tudo, servir, assim como demonstrou Jesus. O Papa Francisco ressignificou o papel do próprio Papa no Vaticano e da Cátedra de Pedro como espaços que não estão distantes das ruas e das periferias, mas que desejam escutar o grito dos povos, dos mais excluídos e excluídas. Foi ele quem afirmou que preferia uma igreja acidentada por estar nas ruas a uma igreja doente, por estar trancada e preocupada com sua própria estrutura. Com isso, convocou católicos e católicas e não católicas a se aproximarem da essência do Evangelho, que é a caridade. Seu pontificado se destacou pelo diálogo interreligioso, pela preocupação com os pobres, com os migrantes, com o meio ambiente e pelas duras críticas a uma economia que mata. Ele se posicionou contra as guerras, contra o tráfico de pessoas, contra o descaso com os povos indígenas. Francisco foi ao longo dos anos uma voz firme e amorosa por uma ecologia integral, por uma fraternidade universal e por um mundo que valorize mais a dignidade do que os muros e as moedas. Ele também não teve medo de tocar em temas espinhosos dentro de sua própria igreja. Buscou enfrentar o clericalismo, dar mais voz às mulheres, convocar o sínodo para escutar as comunidades amazônicas, propor uma igreja sinodal, enfim, aberta, descentralizada e em constante discernimento. Não é exagero dizer que o Papa Francisco reconfigurou com delicadeza e coragem o modo como o mundo olha para o catolicismo. Ele fez isso com palavras acessíveis, com símbolos fortes, como quando lavou os pés de presidiários e refugiados, e com uma espiritualidade enraizada no cotidiano que não separa fé e justiça social. Seu legado é imenso. Ele plantou sementes de humanidade dentro e fora dos templos. Mostrou que a fé não deve ser instrumento de opressão, mas canal de libertação. Que a igreja deve se fazer próxima dos que sofrem, e não apenas dos que a frequentam. E que ser cristão é, sobretudo, ser irmão, ser irmã de todos, universalmente.
O Papa Francisco é uma referência que transcende a Igreja Católica. Ele é escutado por líderes de diferentes credos, por chefes de Estado, por ambientalistas, por movimentos sociais. E talvez o que o torna tão especial seja o fato de que ele, apesar de toda sua importância institucional, nunca deixou de ser simplesmente Francisco. Um homem que acredita que um outro mundo é possível e que amar é o maior ato político e espiritual que podemos praticar. Por tudo isso, quando falamos do Papa Francisco, falamos de um presente que já é legado e de um legado que continuará a inspirar gerações a construir com compaixão, justiça e fé uma nova humanidade. E como ele disse, reafirmando sua postura acolhedora diante da diversidade, Deus nos criou a todos, a todas e a todes. Não é a religião que une, mas o amor. Devemos buscar o encontro na fraternidade. É isso, gente. O Papa é inesquecível e ficamos aqui na torcida para que o seu sucessor seja assim como ele. Abrace a diversidade, não seja uma pessoa que pratique a intolerância, o preconceito e aceite a todas as pessoas. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco de hoje, mas você não sai daí que na volta tem o Papo Sem Censura com o chefe de cozinha, o Wendel Nascimento. Até já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Estamos de volta com o seu Norte Livre, mas antes de chegar no Papo Sem Censura, eu quero falar aí com você que nos acompanha via streaming no YouTube e também através das redes sociais. Não deixe de acessar o nosso portal www.sistemanortedecomunicação.com.br e ficar por dentro de tudo que é notícia e também acompanhar o programa Norte Livre e toda a programação da casa. Então, @Sistema Norte de Comunicação, vai lá, fica por dentro de tudo, porque uma pessoa bem informada vale mais que 1000. E outra, aproveita o gancho e segue a boneca aqui, K Espínola ou Karina Espínola, em todas as redes, TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube, X. Vão lá,
sigam e continuem fazendo essa rede de engajamento, nos apoiando, porque cada pauta, gente, que vocês sugerem, cada comentário serve para a gente continuar no caminho certo. E nesse mês que fazemos 1 ano de programa, nada melhor do que ter laços mais firmes com você. Mas agora chegou aquele momento que todo mundo ama, aquele papo sem censura. E hoje vamos conhecer a história e o trabalho de um chefe. Ele é formado em gastronomia, com especialização em confeitaria e panificação. Então seja bem-vindo, Wendel, aqui ao nosso programa. Olá, Cá, muito boa tarde, muito obrigado, tá, pela participação, pelo convite, na verdade, né? Estou muito feliz e realizar estar também ao seu lado aqui. Coisa boa, Wendel. Conta aí pra gente, como é que você inicia na gastronomia, desde pequeno, ou foi uma coisa mais adulto? Tudo começou, eu não tinha ideia que eu vinha para a parte da gastronomia. Minha vontade mesmo era fazer comunicação, jornalismo e radialismo. Eu queria fazer isso. Só que, como eu morava com minha avó, eu queria ganhar meu dinheiro. Então daí comecei a pesquisar no YouTube, antes não tinha Instagram, né? Então só era Facebook. Então acabei pesquisando sobre cupcake. Né? Antes era uma febre o cupcake. Então eu comecei a pegar as forminhas, comprei forminhas, comprava massa pronta de bolo, ia lá, fazia, ficava horrível. O cupcake, isso, a massa ela começava a se expandir, a derramar. Então o recheio do cupcake era, na verdade, chocolate meio amargo, né? Só derretia o chocolate e colocava dentro do bolinho, que não é o correto. Então quando o cliente ia morder, tinha o quê? O chocolate estava cristalizado, então estava duro. Então, aquilo não era um ponto para um cupcake, né? Mas você já foi tentando fazer, já foi vendendo? Sim, já fui vendendo. Chantilly, tem um ponto correto do chantilly, então eu só batia ele, jogava em colheradas em cima do bolinho e vendia. Então eu fiz, eu estou começando agora, vou começar a estudar mais sobre e tentar melhorar o que eu estou fazendo. Não deu outra. Comecei a vender e lá na escola eu não podia levar nenhum alimento que não fosse da escola, entendeu? Então, qualquer coisinha que a inspetora me via, o Wendel quer isso aí na sacola, eu falei, não, é para o seminário de hoje, mas eu vendia escondido dentro da escola. E era uma febre, até que muitos alunos começaram a comentar entre as turmas e eu tive que me esconder um pouco, né, os meus produtos, tudo isso para não ter problema nenhum futuramente. E Wendel, você, né, já começou com essa veia empreendedorismo, né? Sim. De já ir vendendo e tudo, mas assim, quando é que você entra no curso de gastronomia? Como é que foi esse processo? Tudo aconteceu pelo simples fato, como eu morava com minha avó, muitas vezes ela saía e ligava e falava, Wendel, faz isso para mim que eu vou demorar para chegar. Aí eu ligava, vó, como é que faz isso? Como é que faz um arroz? O arroz, na água e sal, só. Foi aí que eu comecei a aprender mais sobre a cozinha. Coisas básicas mesmo dentro de casa, arroz, fazer um feijão, fritar um bife, né? Então, eu comecei através disso aí. Mas aí você, quando entra no curso? Eu entrei em 2017, né? Fiquei muito curioso sobre o curso e daí comecei a conhecer a faculdade, né? Vi que tinha muitas coisas para eu aprender, então foi onde tudo se alavancou. E lá dentro você se encantou pela confeitaria? Sim. Como é que foi? Panificação? Panificação e confeitaria, foi o que me chamou mais atenção, né? Porque eu gosto mesmo de pegar a mão na massa, pegar na massa, sentir ela, ver ela dobrando de volume, ela desenvolvendo, vendo que aquele pão passou pelas minhas mãos, né? E daqui a pouco a gente está comendo ele, então isso é maravilhoso, é uma sensação incrível. E daí você se aprimorou, Sim. montou seu próprio negócio, estava comentando aqui nos bastidores, você fez uma empresa de hambúrguer. Isso, já tive uma hamburgueria delivery, que se chamava O Bacurau. Bacurau é um pássaro, né? Então, aí eu tinha essa hamburgueria, mas o que me chamava para sala de aula, né? Só que eu criei essa hamburgueria justamente na pandemia, que foi quando todo mundo estava recluso, né? Não podia sair para canto nenhum, e também eu tinha que fazer algo para ganhar dinheiro. Então veio a hamburgueria. Ganhei muito bem, graças a Deus, mas o que me chamava mesmo era a sala de aula para dar aula para os meus alunos. Aí você começou a dar aula? Voltei a dar aula depois da pandemia. E está até hoje na área? Até hoje, 7 anos. 7 anos dando aula? 7 anos. Já formei mais de 400 alunos e isso para mim é uma gratificação muito grande. Eu sei que você está aí, né, se perguntando, cadê os ingredientes? O chefe não vai cozinhar?
ele é um homem do digital, né? Isso. Então, conta pra gente, onde é que você entra tão a fundo, né? Usa as plataformas digitais. Quando é que você teve essa ideia? Então, o que fez com que eu me desenvolvesse bastante nessas redes sociais foi quando eu voltei para a sala de aula. Né? Eu fiz, cara, eu estou muito parado aqui, só postando foto, eu tenho que criar algum conteúdo. Então, foi através disso que eu comecei a gravar vídeo motivacional, né? Tem um vídeo motivacional que toda segunda-feira eu gravo, aí depois, na terça-feira, eu faço alguma, como eu posso dizer, curiosidade. Na quarta-feira, toda quarta-feira eu faço uma live no meu ateliê, e assim a gente vai criando conteúdo, né? É tudo espontâneo, não é nada planejado. Claro que o correto deveria ser planejado, mas eu gosto do orgânico, do espontâneo. Então, gente, vocês vão conferir agora um vídeo desse chefe que é show. Fazendo o quê, chefe? Conta pra gente. Nesse vídeo eu estou ensinando a adocicar ainda mais a beterraba. Foi um vídeo que viralizou bastante, né? Coisa simples. É só cortar a beterraba em fatias. Peraí, calma, vamos mostrar no vídeo. Vamos lá. Vamos lá? Vamos conferir essa beterraba açucarada. Solta aí, produção. Chega, aprender mais uma. Olha só. E atendendo o pedido de vocês, tá aqui, ó, a beterraba. Vocês me pediram para ensinar como fazer aquela beterraba crocante e docinha. Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo. E é super tranquilo, é super simples de fazer. Você só precisa de uma beterraba nova, durinha, certo? Higienizada. Então o que, é que a gente vai fazer? Vai tirar essa ponta aqui, ó, certo? E vamos começar mesmo com casca. Ela tem que estar com casca também. A gente vai começar a cortar ela em rodelas finas, certo? Uma faca boa aí você consegue fazer isso, ó, rodelinhas finas, e você vai fazendo isso em toda a beterraba ou até a quantidade que você queira. Beterraba é uma delícia, principalmente o suco dela com laranja é perfeita. Então o que a gente vai fazer aqui? Continuo cortando. Aqui tá saindo as mais grossas, mais fininhas, mas sem problema não. Aí vocês fazem direitinho, tá? Aqui é só mais um vídeo ilustrativo, tá? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Pronto, vou deixar isso aqui só para adiantar aqui o processo. Então o que é que eu vou fazer? Eu pego um prato limpo, certo? Venho com açúcar, qualquer açúcar, certo? Pego o açúcar, jogo um pouco aqui, ó. Jogo um pouco de açúcar. Vou adicionar agora as rodelas e beterraba. Já tô com água na boca. Só de pensar. Olha só, vai fazendo isso aqui. Como fosse uma lasanha. Tá? Fez isso aqui, vem com mais açúcar e joga por cima. Por quê? Esse açúcar vai fazer aquele melzinho delicioso que a gente vai comer, vai sentir na verdade quando estiver comendo essa beterraba. A quantidade de açúcar é você que decide. Eu não vou colocar muita não, tá? Ó, coloquei o açúcar, venho com mais beterraba. Ó, aqui no meio. Fechei. Vou finalizar agora com mais açúcar. Finalizo com mais açúcar. E agora o que é que eu vou fazer?
Vou pegar uma panela com água, que ela tá ali. Pega ali, por favor. A panela com água, certo? E vou fazer um vapor. Vou levar isso aqui pro fogo. Vou deixar aqui. De preferência você tampa. Deixa ele tampadinho, vai deixar aí cerca de 15 a 20 minutos. Ou, caso você queira ela mais molinha, você deixa mais tempo. Você vai provando, né? Caso você queira ela mais firme, mais al dente, você deixa em torno de 10 minutinhos, que já é o suficiente. Agora eu vou levar lá pro fogo e depois eu vou mostrar o resultado final para vocês. Beleza? Pessoal, olha só. E aqui eu coloquei no vapor, certo? A beterraba já começou a soltar a cor. E olha só. Já tá virando a calda aqui, ó. Mas eu vou deixar ela mais um tempinho. Tá? Ai, tô com água na boca já. De verdade. Deixar ela mais uns 5 minutinhos aqui. Aí eu mostro pra vocês o resultado. E eu provando, claro, né? Pessoal, olha aqui, já está pronto. Passou mais ou menos 15 minutinhos, certo? E tá aqui, ó. A beterraba está prontinha. Caso você queira deixar secar mais, para ela ficar mais grossinha o caldo dela, você pode deixar. Mas para mim aqui tá ótimo. E eu vou provar para vocês. Olha só. É muito bom. Façam. Qualquer dúvida, pode falar comigo, tá? Cheiro. Chefe, a gente vendo assim, parece fácil, mas eu sou, né, aquela bebê na cozinha. Realmente tem essa facilidade fazendo dessa forma? Muito simples, muito prático, né? Qualquer pessoa pode fazer. É só fatiar a beterraba, colocar açúcar em cima, né? E levar pro vapor, ela vai começar a soltar um caldo e aquele caldo é maravilhoso. Gente, eu tô aqui. É muito gostoso. Tô com água na boca aqui. Além, quando você vai mordendo, fica bem crocante na boca, sabe? Aquela sensação de croque-croque que você escuta. É uma delícia. Você come uma beterraba inteira, só pegando o açúcar dela. E é um alimento muito saudável, né? Saudável, isso. Termogênico também? Termogênico também. Você tomando o suco da beterraba antes de ir pro treino, é perfeito. Eu gosto de laranja, beterraba e cenoura, LBC. Isso, eu amo. Perfeito, perfeito. E a gente vê, né, que você é jovem, né? Tem essa pegada já do digital, já é empreendedor. Sim. Essa sua veia vem da onde? Da sua família ou você nasceu? Na verdade, eu e meu irmão, né? Meu irmão é mais novo que eu, então a gente se uniu e estamos aí hoje com os negócios da gente. E ele também é da mesma área sua? Não, ele já é da área de comunicação, né? Trabalha com celulares, iPhones, vende celulares. Entendi. Né? Mas ele é editor também, designer? Não, ele só vende produtos. Só produtos? Só produtos. Entendi. E assim, qual uma experiência engraçada na cozinha que você já viveu? Você pode contar pra gente? Cara, foi uma coisa incrível, que eu fui para um programa de TV e daí a gente tem que levar tudo prontinho, né? E lá só ensinar o modo de preparo. Quando eu comecei a bater os ovos, antes de iniciar o programa, né? Eu tinha 5 minutos antes para preparar tudinho, né? Bati os ovos e os ovos não davam ponto. Eu tinha levado só a quantidade certa da receita. Comecei a bater na batedeira, a batedeira não dava ponto nos ovos. Os ovos dá ponto é o quê? Ele faz aquela fica neve, firme, deixa ele tipo, em ponto de neve. Entendi. Entendeu? Não ficava. Eu fiz, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso comprar ovos. Saí da emissora, fui até perto da bica, onde tinha uma padaria, correndo, voltei correndo, super suado quando eu voltei. Mas dei minha cara a tapa e apresentei a minha... E deu certo. E deu certo. Né? E geralmente a gente vê em programas de TV, né? Algumas coisinhas ao vivo, né? O bonitinho é só ali na frente, né? Mas depois, o antes, a gente tem toda uma preparação. Sim. E, Wendel, qual é o recado que você deixa para quem está aí nos assistindo, né? Que é jovem como você e que já se descobriu, assim, o talento para o empreendedorismo, né? Para as redes sociais? Sim. O conselho que eu dou é, não busque apenas o sucesso. Sabe por quê? O sucesso vem e passa. Mas deixe o seu legado, que isso aí ninguém pode tirar. Muito bom, gente. Produção, a gente vai para o break agora? Certo. Wendel, eu costumo, para me despedir,
dar as mãos ao meu entrevistado, agradecer Sim. por essa troca, Aham. né? A gente está em 1 ano de programa, então é uma história já que o Norte Livre tem com o público, e desejar muita saúde, muita paz e muito sucesso na sua carreira, que você continue iluminando e sendo inspiração para as outras pessoas, mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Ricardo, por estar aqui e fazer parte desse aniversário da programação de vocês, tá? Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Quem sabe a gente tem novidades por aí, né, chefe? Gratidão, sim, com certeza. Aguardem. Gente, estamos chegando ao fim do nosso Papo Sem Censura de hoje, mas não sai daí que já já tem um mestre marceneiro com uma dica que você vai amar. Como ter um marceneiro de confiança. Então, até já já! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Estamos de volta com o seu Norte Livre, mas antes de chamar o mestre marceneiro, que eu sei que você está aí curioso para saber qual é a super dica de hoje, eu te convido a nos seguir nas redes sociais e também através do portal www.sistemanortedecomunicação.com.br, porque lá você vê, você acredita e fica super informado de tudo que é notícia, não só aqui na região Nordeste, mas de todo o Brasil e de todo o mundo. E eu te convido também a me seguir nas minhas redes sociais, Karina Espínola, no YouTube, TikTok, Kawaii, X, YouTube, enfim. Vamos se conectar e fazer o nosso programa cada vez maior e melhor, e com sua ajuda e sua participação, a gente com certeza fica indestrutível. Mas agora chegamos naquela hora que você adora, que é aquela dica para sua casa. Tá precisando de um móvel novo? Tá pensando em fazer uma área diferente, um decorado? Então, vamos hoje descobrir como contratar um marceneiro de sua confiança. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro Mestre Marceneiro e hoje com dicas super legais. Você quer ter seus móveis sob medida sem ter dor de cabeça e sem ter aquele medo de cair numa cilada? Todo mundo quer, né? Ter certeza do que está contratando. Então hoje, preste atenção, hoje eu vou te dar algumas dicas para você saber como escolher um bom profissional para te orientar nessa caminhada para os seus móveis planejados. A primeira dica é uma dica básica, mas que muitas pessoas ignoram. A dica é: pesquise o histórico dos profissionais que você vai escolher. Então, procure por informações, vá no Reclame Aqui, procure indicações, se possível também
né? Peça para que você vá visitar alguma obra finalizada desse profissional, para que você possa ver de perto a obra-prima finalizada. O segundo ponto que eu indico a vocês é: peça o portfólio. Um bom marceneiro, ele tem orgulho do que faz, ele gosta de mostrar o que faz. Então, o bom marceneiro, ele não vai te impedir, caso você peça a ele, de visitar algum cliente já finalizado. E aí você vai poder ver, como falei já anteriormente, os acabamentos e os clientes satisfeitos desse profissional, tá? O próximo ponto, né, é primordial você falar sobre materiais e acabamentos, né? Então, assim, o que é que você vai perguntar ao seu marceneiro? Vai perguntar qual material ele vai usar, vai perguntar sobre as ferragens, né? Se é com ou sem amortecimento, que tipo de dobradiça ele colocou, a marca da dobradiça ou da corrediça. Então, um bom profissional, ele vai se preocupar em lhe orientar e esclarecer tudo que está incluído ali no teu projeto, tá? Outro ponto de muita importância é a questão da transparência, gente. Então, assim, um bom profissional, ele vai priorizar a transparência com o cliente. O bom profissional, uma boa empresa, ela preza, ela pede, ela nos convida à transparência. Então, você vai se sentir assistido do início ao final, né? Você vai ter que ter um contrato, você vai ter que ter, por exemplo, imagens onde mostra o que você comprou, onde mostra cores, onde mostra, por exemplo, aqui nesse documento que vocês estão vendo aqui, ó, a gente pode ver aqui que a gente está mostrando um guarda-roupa aberto, mostrando como é o interno desse guarda-roupa, como é que é a divisão do guarda-roupa. Então, são documentos, são ferramentas que nos dão mais segurança para que você saiba escolher um bom marceneiro, uma boa loja de móveis planejados, tá bem? E aí, quando se fala em orçamento, muita gente me pergunta: Vitor, marcenaria boa é apenas aquela que cobra caro? Não necessariamente. Obviamente, quanto maior a estrutura que existe por trás da produção do teu móvel, né, quanto melhor o histórico daquela empresa, obviamente vai ter uma precificação diferenciada, né? A gente tem que saber diferenciar o preço do valor. Preço é uma coisa, valor é outra coisa. Porém, muitas vezes, o que é que eu indico para os clientes? Tá muito barato? Desconfia. Tá? Depois o barato sai caro. Tá muito caro, tá super faturado? Também desconfia. Então eu sempre indico que os clientes procurem até no máximo receber o orçamento. Ele deve ser um orçamento altamente detalhado, né? O orçamento é importante que tenha nele quais são os materiais que foram utilizados, os prazos a serem cumpridos, né? As datas. Então, quanto melhor detalhado for o seu orçamento, melhor você vai ser direcionado para que você não tenha dores de cabeça ou surpresas um pouco desagradáveis, tá? Outro ponto a ressaltar é o contrato, gente. Nunca faça algum tipo de contratação de serviço de marcenaria sem, de fato, ter um contrato, né? Onde consta os direitos e deveres de ambas as partes, né? Tanto o cliente tem direitos e deveres, quanto também o marceneiro tem os seus direitos e deveres, e todos eles devem estar contidos nas cláusulas desses contratos. Então é importante você ler bem esse contrato antes de assinar, né? Se certificar que o contrato terá duas vias, onde uma via fica com você, outra via fica com o seu marceneiro. E agora vamos para mito ou verdade. Muitos me perguntam se bom marceneiro, uma boa marcenaria, é apenas aquele que cobra caro. Isso é falso, gente, isso é mito, tá? Obviamente, o bom marceneiro ele vai ter um bom custo-benefício. Na questão da precificação, a gente tem que observar também o tempo daquele profissional no mercado, ser um profissional já gabaritado, o tamanho da sua operação, o que é operação? Sua fábrica, né? O tamanho daquilo que ele tem para poder lhe entregar com qualidade os seus móveis planejados. Então, obviamente, quando a gente vai comparar os preços entre os profissionais, é válido a gente comparar além do preço, né? A gente tem que comparar também a qualidade, o tempo de entrega, né? Como se entrega o material, né? A gente compara o tamanho também desse profissional. Então, tudo isso vai reverberar lá na ponta, obviamente, na diferença de precificação.
tá? Então, são esses cuidados que nós devemos ter como clientes para saber escolher um bom marceneiro. Então é isso, pessoal. Uma marcenaria boa, uma boa marcenaria é aquela que une técnica, compromisso e o principal, né? É a amizade com o cliente, a comunicação clara com o cliente, o cuidado do início ao final com o cliente, né? A parceria com o cliente. Então, a boa marcenaria, ela vai além da precificação, né? A boa marcenaria, ela vai no atendimento, ela vai como trata o seu projeto, ela vai no cuidado com o seu projeto. Então, na próxima escolha do seu marceneiro, fica a dica, né, que eu passei aqui, e nós da Fina Arte Marcenaria estaremos aqui de braços abertos para acolher os seus sonhos e poder transformá-los em realidade. Fina Arte é excelência em tudo que faz. Conto com vocês para o próximo quadro, tá, gente? E nos siga na rede social também, tá certo? Tchauzinho. Bem, gente, como eu costumo dizer nas minhas redes sociais, dica boa é dica dada. Então tá aí, super dica pra você. E quero agradecer a sua presença juntinho aqui comigo e mais o Norte Livre, especial 1 ano desse programa juntinho aí com você. Então, eu te espero semana que vem aqui no Sistema Norte de Comunicação. Um beijo e até lá! Tchau, tchau!